Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 5 de junho, agora em Madrid, 9 horas e 36 minutos no Brasil, 4h36 da manhã. Gente, eu tô com o gráfico da BTC na direita em comparação com o gráfico do DXY na esquerda. Gente, vocês têm que ficar de olho no DXY, porque hoje ele está subindo 0,11 e por isso a BTC tá ali lateralizando. Se a gente olhar os 5 minutos, vocês vejam que depois do pump de ontem, a gente está desenhando aquela reguinha, que é um grande silêncio que precede um mega esporro. Isso aqui é um movimento que antecede uma ampla pernada impulsiva ou corretiva, muito provavelmente impulsiva. A BTC vai estressar o patamar de 72 mil dólares nas próximas horas, talvez nos próximos minutos. Mas o que eu quero repisar para os senhores agora é que o DXY, que é o índice que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, euros, libras, francos suíços, ele está em vias de desabar. E por que isso vai acontecer? Agora o DXY está se segurando aqui no patamar da base da nuvem, já perdeu a MM200, vai cair para 100, 101. E por que isso está acontecendo? O Fed voltou a expandir o seu balanço patrimonial, o M2 voltou a se expandir depois de 23 semanas. O M2, que é o Money Supply, basicamente mede a quantidade de dólares em circulação, voltou a se expandir. O mercado está interpretando uma declaração do Fed, o mercado TradeFi está interpretando essa declaração do Fed aqui. O Fed reportou ontem que 63 bancos nos Estados Unidos estão à beira de um colapso de insolvência. Isso se deve ao fato de que esses bancos têm perdas não realizadas de 517 bilhões de dólares, um pouco mais de meio tri. Depois disso, agora cresce a expectativa de que o Fed tenha que salvar o sistema bancário norte-americano. Gente, eu já repisei, quem me segue aqui no canal sabe que eu já reportei inúmeras vezes que a principal força motora de expansão do market cap da BTC é a expansão do M2. E o M2 ele só se expande basicamente de duas maneiras. Ou o mercado obrigacionista norte-americano, por meio do Departamento do Tesouro, continua emitindo riqueza impressa pelo Estado, ou seja, quando o Biden quer mandar 5 porta-aviões para o Oriente Médio, ele, obviamente, o americano não é um Estado superavitário, é um Estado absolutamente quebrado, deficitário. Ele simplesmente vende treasuries, vende bonds. O sujeito lá do renda fixa, que acredita no sistema, vai lá, compra aquela porcaria e basicamente a dívida norte-americana catapulta de 35 para 36 trilhões. Isso é uma maneira de expandir o M2. A outra maneira é inflando o balanço patrimonial do Fed. Só que nada se compara ao inchaço e o potencial de inchaço do balanço patrimonial do Fed, que vem numa pernada impulsiva desde o subprime completamente descontrolada. E agora, não só na capa da Bloomberg, mas também em diversos provedores de informações econômicas. Na Bloomberg, na capa tá: bancos frágeis não tornarão os Estados Unidos da América ou a Europa mais fortes. Autoridades se convencem de que é preciso trabalhar em conjunto entre os dois bancos centrais, Banco Central Europeu e Fed, Banco Central Norte-Americano, para salvar o sistema bancário. Não é preciso lembrar que o Credit Suisse já quebrou, já teve uma primeira rodadinha de quebra nos Estados Unidos de bancos de médio e pequeno porte, mas tudo leva a crer que vem um subprime 2.0. E aí, meus amigos, eu ouso afirmar, agora está todo mundo dizendo que todos os indicadores viraram compra para a BTC. Gente, se vier um subprime 2.0, eu ouso afirmar aos senhores que fica no radar uma pernada impulsiva nesse ciclo para fazer a BTC se aproximar de meio milhão de dólares. Eu acho esticado, mas diante desse cenário, porque vocês têm que entender o seguinte: antes do subprime, o balanço patrimonial do Fed estava ali em 700 bi.
Depois do subprime, foi para 5 tri. Depois da pandemia, foi para 10 tri. Agora, meus amigos, se vier uma necessidade de rodadinha de impressão, rodadinha não, rodadona de impressão, eu volto a reportar, a principal força motora de expansão do market cap da BTC é a expansão do M2, é a expansão do índice que mede a quantidade de riqueza impressa por estados soberanos. O que está acontecendo é nitroglicerina pura. A BTC facilmente vai né, na nossa grade de expansão logarítmica exponencial, facilmente agora ela vai estressar a upper subsequente, que está lá em 109 mil dólares. Mas os senhores não tenham dúvidas. No market cap das altcoins, isso aqui facilmente vai estressar um patamar entre 8 tri e 9 trilhões, pode até bater 10 trilhões nesse ciclo, porque o movimento de tokenização de ativos do mundo TradeFi, a quantidade de dados e riquezas que vão deixar de transitar por uma Web 2, por via de apps, e vão transitar pela Web3 por meio de dApps, que são apps descentralizados. É só ver o que aconteceu na cotação da Bolsa de Nova York essa semana. O sistema colapsou. As ações da Berkshire Hathaway foram a zero, porque o sistema pirou. Óbvio que a Bolsa de Nova York, que liquida em D+1, cancelou as operações. Mas tudo isso leva à necessidade de fazer migrar esse tipo de força computacional centralizada, que é completamente manipulável, insegura, sujeita a hackeamentos, para uma força computacional descentralizada, fora a possibilidade de uma dimensão cibernética desse conflito geopolítico que o mundo está vivenciando entre Rússia, Irã e China e o resto do Ocidente, que se atingir a Web 2, se uma dimensão cibernética dessa tensão geopolítica for para cima da Web 2, que é muito centralizada, basicamente 5 corporações, Amazon Web Service, Meta, ex-Facebook, Alphabet, Google e Microsoft, basicamente 4, 5 corporações controlam a força computacional do planeta inteiro. Isso ainda não experimentou uma dimensão cibernética de um estresse geopolítico. E, de repente, o mundo vai ter que descobrir a forceps, por bem ou por mal, as vantagens de uma força computacional descentralizada, como é o caso, por exemplo, da Ethereum Virtual Machine. Enfim, não preciso nem explicar aqui o que eu falo todo dia no canal. Fora tudo que está acontecendo, fora a nitroglicerina pura, que é a expansão do M2, os senhores não tenham dúvidas, agora que as altcoins estão vulcânicas, por assim dizer, a ETH nesse momento a 3.814, BNB desencantou, está 705 dólares, eu já reportei aqui no canal, os ciclos quatrienais do mundo cripto começam com a injeção de capital de divisas fiat soberanas para Bitcoin, da Bitcoin para as super large caps, ETH, BNB, que é o que está acontecendo agora. A ETH, na próxima pernada, ela explode e rompe a sua última máxima de todos os tempos. A BTC está em vias de explodir para 100 mil dólares. E aí, meus amigos, vocês podem ter certeza que se isso acontecer, a BTC só vai se romper e superar o topo da onda 3, a BTC só vai parar no patamar de 100 mil dólares. Exatamente aqui como a gente reportou no gráfico da logarítmica exponencial. Por isso, é uma insanidade diante dessa movimentação da dominância que está em vias de desabar. Lembrando que a dominância da BTC, a queda dela não significa queda na cotação da BTC, só significa que as altcoins vão explodir de forma muito mais exponenciada que a própria BTC, ou seja, as altcoins vão expandir os seus market caps de forma muito mais explosiva que a BTC, ou seja, a participação do market cap da Bitcoin dentro do market cap de todo mundo cripto vai se retrair. Diante dessa movimentação da dominância, é uma insanidade os senhores não estarem embarcados em altcoins de alta octanagem como essas, do Gemas Altcoin Alert. Quem não sabe o que comprar diante desse cenário de expansão do M2, diante desse cenário de necessidade
geopolítica de tokenização de ativos do mundo TradeFi, diante desse cenário de uma iminente crise bancária na principal jurisdição do planeta, diante de tudo isso, o sujeito que não está embarcado, ele com certeza está privado das suas perfeitas faculdades mentais. Agora é o momento ideal para comprar. O potencial desse ciclo é absolutamente insano. É claro que para o cérebro humano parece nesse momento que é o pior momento para comprar algumas altcoins. Algumas já explodiram. Quem assina o Gemas Altcoin Alert sabe que tem altcoins que já estão batendo quase 5 vezes. Para o cérebro humano, parece um contrassenso e o pior momento para se comprar. Mas as altcoins estão se movimentando com alguma volatilidade, algumas ainda não desencantaram, outras já desencantaram, mas o momento é para embarcar. E não caiam na cantilena de tentarem vender num pump achando que vão cronometrar o mercado e comprar mais baixo. Isso é brincar com fogo. Aqueles que acham que vão conseguir ficar pegando topinho e fundinho vão pagar mais caro e vão reembarcar em níveis cada vez mais altos. Lá no Gemas Alert, a gente tem targets de saídas parciais, onde a gente, num eventual pump, a gente pode se desfazer de até 10% de uma determinada altcoin para colocar em outra que ainda não tenha subido ou tenha caído. Mas não cometam esse erro. Essa psicologia é perdedora. A gente tem o nosso target de saída principal. Quando uma determinada altcoin bater no target, a gente tem que desembarcar. Então não adianta ficar emocionado porque fez vezes 2, que é esse também que não ganha porcaria nenhuma, ou ganha uma miséria, ganha lá um dinheirinho para fazer um cruzeiro e a vida volta para o mesmo patamar, mas também não se apaixonem por uma determinada altcoin a ponto de bater no target principal e o sujeito não vender. É preciso ter coragem para permanecer, para não se emocionar com vezes 2, mas é preciso ter coragem de apertar o botão de saída quando a gente bater no nosso target, que vai estar lá acima de vezes 10. É difícil, num frenesi de extrema euforia, com o market cap das altcoins entre 6, 7 trilhões e 9 trilhões, talvez até 10, porque esse ciclo vai ser absolutamente insano. É difícil, num momento de extrema euforia, onde Petri 4 estará sendo negociada na Web3, aí as pessoas vão se empolgar. Pô, eu consigo transferir Petri 4 pelo Drex do Banco Central do Brasil, direto do meu CPF, que vai ser o meu public address na blockchain do Banco Central do Brasil, para o CPF da minha esposa ou do comprador, sem passar por uma XP, sem passar por uma corretora. Esse é o futuro quando esse pessoal da B3, que está lá numa vida miserável, a B3 não para de cair, ó, todo dia eu olho aqui os índices da B3, tudo vermelho. Quando esse pessoal da B3 se encantar com o mundo cripto, é a hora da gente pular fora. Porque aqui vai ser o mega frenesi que vai levar o market cap das altcoins para algo próximo, para algo, na minha leitura, vai bater acima de 8 tri, mas pode ficar acima de 9 tri. Nesse momento, quando os meus indicadores acionarem venda, a gente tem que apertar o botão de saída. Na seara fática, todos os indicadores agora da BTC viraram para um viés altista, justamente porque o Fed acabou reportando que 63 bancos nos Estados Unidos estão à beira de um colapso devido ao fato de terem perdas não realizadas de 517 bilhões de dólares. É um pouco mais de meio trilhão e vem provavelmente aí um subprime 2, uma bela rodada de impressão de grana com o Fed basicamente salvando toda essa shit encrenca e uma nova bolsa de valores nos Estados Unidos. A Bolsa de Valores do Texas recebe o apoio da BlackRock e Citadel. Ela vai negociar ETF de BTC no mercado à vista, vai negociar também, quando começarem as negociações, o ETF de ETH no mercado à vista. Gigantes de Wall Street, incluindo BlackRock e Citadel, estão apoiando a TXSE, a Bolsa de Valores do Texas, que vai concorrer basicamente com a Bolsa de Nova York e a Nasdaq. E os ETFs de BTC no mercado à vista bateram um novo recorde, 887 milhões de dólares em entradas líquidas num único dia. Foi isso que aconteceu
no dia de ontem. Por isso eu volto a reportar aos senhores, a BTC ela está vulcânica. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os rendimentos dos treasuries, que são os títulos norte-americanos de longo prazo, estão caindo. É o quarto pregão consecutivo de queda. Só que essa notícia não é nada boa, porque agora o mercado obrigacionista norte-americano ele mudou a percepção sobre o que está acontecendo. A questão principal agora é que o Banco Central norte-americano precisa cortar o custo do crédito e salvar o sistema financeiro para sustentar a economia. Gente, esses índices que estão batendo recorde nos Estados Unidos, Nasdaq, Dow Jones, S&P, eles estão sendo arrastados por 4 ou 5 corporações. Aquele Palihapitiya, que é um bilionário indiano radicado nos Estados Unidos, deu conta de que com essa taxa básica de juros a 5,5% ao ano, quando começasse a temporada de rolagem da dívida corporativa norte-americana, ia haver uma quebradeira sem precedente. Isso está acontecendo. Se a gente tirar... É porque o S&P 500, a Nasdaq, enfim, os índices, que os principais índices de ações nos Estados Unidos, eles são índices ponderados pelo market cap das empresas. Então, se uma NVIDIA sobe 2, 3%, como ela tem um market cap de 3 trilhões, ela arrasta qualquer índice para cima. Mas e essas big techs, elas têm um poder de geração de caixa absurdo. Elas não precisam de banco. Elas, na verdade, elas criam dinheiro do nada, vendendo a alta tecnologia. Basicamente, uma NVIDIA que monopoliza o mercado de semicondutores que produzem AI, então tá lá um escritório de advocacia em São Paulo pedindo para fazer um recurso especial lá para o ChatGPT, e basicamente o ChatGPT fica lá entregando faz a petição pro advogado já. E esse processo é um processo de mineração, exatamente como minerar um criptoativo Proof of Work. Só a NVIDIA e a ASML na Holanda são capazes de entregar semicondutores de até 5 nanômetros, capazes de minerar esse tipo de AI. Então, basicamente, essas empresas têm um poder de geração de caixa brutal. Então, eles não precisam do sistema bancário. Microsoft, NVIDIA, Alphabet, Google, Meta, ex-Facebook, eles não precisam, a AWS, eles não precisam de banco. E quando essas empresas sobem, e agora que elas estão entrando de cabeça na AI, eles arrastam o índice para cima. Mas se sacar essas empresas do índice, o mercado acionário nos Estados Unidos está lateralizando e caindo. Ou caindo. Esse frenesi com relação aos índices não espelha o que é a economia real norte-americana, que está no limbo. E agora o Fed precisa salvar o sistema. Só que agora, meus amigos, a brincadeira lá na época do subprime era coisa de... Não era nem de... O balanço patrimonial do Fed na época era 700 bi antes do subprime. E acabou... ao encerrar a brincadeira de salvamento do sistema bancário, deixaram só o Lehman Brothers quebrar, mas salvaram o JP Morgan, salvaram o Morgan Stanley, salvaram o Bank of America, salvaram o Wells Fargo. No final da brincadeira, quando foram ver a quantidade de vinho e cerveja que tinham bebido, o balanço patrimonial estava em 4 tri. Só que agora, essa brincadeira, essa festa, por assim dizer, para quem está aportado no mundo cripto, vai começar com o balanço patrimonial do Fed em quase 10 tri. Só que, meus amigos, o PIB norte-americano é de 23 tri estagnado. Então é bem provável que essa brincadeira termine com uma curiosa situação de um balanço patrimonial de um banco central superando o PIB do próprio país. Ou seja, é a capa da Bloomberg, é a capa da MarketWatch, e o Hamas sinalizou no acordo de cessar-fogo com Israel a sua ambição de subsistir após o conflito. Gente, Israel está tratando o Hamas exatamente como os americanos trataram a Al-Qaeda. Israel não vai aceitar que o Hamas subsista, nem qualquer dos seus integrantes. Para quem não lembra,
Depois dos ataques de 11 de setembro, os americanos continuaram caçando os integrantes da Al-Qaeda por 20 anos. O Bin Laden foi achado mais de 10 anos depois, numa residência lá no Paquistão. Os americanos nem pediram autorização do governo paquistanês, mandaram os SEALs da Marinha norte-americana, eles entraram na casa, fuzilaram o Bin Laden, pegaram o corpo, jogaram no helicóptero, levaram para um porta-aviões no Oceano Índico e desovaram o corpo no mar. Os israelenses querem e vão fazer a mesma coisa com 100% dos integrantes do Hamas. Não há nenhum tipo de negociação que possa ponderar essa ambição de subsistência do Hamas pós-guerra. Com o Fatah é um pouco diferente. O Fatah controla a Cisjordânia, um outro território palestino, mais ao centro do território israelita. O Hamas controlava a faixa de Gaza. E o Hamas agora, virtualmente, é um grupo inexistente, porque qualquer informação sobre o paradeiro de qualquer integrante já recebe pelo menos meia dúzia de mísseis e drones israelis. O fato é que esse início de negociação de um cessar-fogo, ponderando a possibilidade do Hamas subsistir, fez o israelense bater na mesa e falou: vamos tratar o Hamas exatamente como o americano tratou a Al-Qaeda. Não tem negociação nesse sentido. Por isso que divisões profundas já são o início e a base dessa negociação de cessar-fogo. Gente, nesse mundo pirado, apocalíptico, Mad Max, com a BTC desenhando essa reguinha, que é o clássico silêncio que precede um grande esporro, se o sujeito não está embarcado no mundo cripto, ele não está bem da cabeça. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno nesse ciclo. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Polkadot, Kusama, Avax, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.